Graças e paz, queridos. Quero nesse momento trazer à luz uma mensagem de Deus sobre a sua vida. Peço que você fique comigo, sintonizado. Deus quer levar algo ao seu coração nesse momento. Se você tiver uma Bíblia por perto, peço que você abra e acompanhe comigo. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 2, vai dizer o seguinte, 1 e 2. Vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, querido, aqui nós podemos perceber que nesse texto onde João, apóstolo de Cristo, ele enfatiza 3 palavras importantes. E essas palavras elas estão nessa seguinte ordem: princípio, palavra e vida. No verso 1 ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos e convimos com os nossos olhos. Aí no verso 2 ele já diz, olha, a vida se manifestou. E aí João, ainda no versículo 1, ele vai dizer bem no finalzinho, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então João fala aqui sobre 3 palavras que são essenciais para o nosso entendimento nesse momento, que são palavra, princípio e vida. É importante nós entendermos que Cristo ele vive e ele tem vida em si mesmo. Ele é a vida. E ao decorrer, dessa mensagem, nós iremos desfrutar um pouco mais de quem esse Cristo é, de quem ele é justamente, que o apóstolo João ele fala nesse texto. Porque em João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer que nele estava a vida e nele a luz dos homens. Então o que traz a luz espiritual é Jesus Cristo. Apesar de nós estudarmos, apesar de nós termos uma eloquência gigantesca, quem traz luz aos homens é uma vida espiritual, é um relacionamento com Jesus, a qual nós conseguimos compreender quem de fato Ele é. E é muito importante nós entendermos que apesar dos nossos estudos, uma vida em comunhão ela não se abstém, porque ela é necessária para o amadurecimento, é necessária para entendermos quem é esse Cristo a qual nós relatamos. E aí, por exemplo, Jesus ele pergunta aos discípulos em determinada ocasião, quem vocês dizem que eu sou? E com convicção, com bastante convicção, Simão Pedro vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é importante porque Jesus ele não revelou a Pedro quem de fato ele era. Ali de fato ele teve algo sobrenatural a qual ele entendeu que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ainda hoje, para diversas pessoas, Jesus é apenas um homem, Jesus foi apenas o homem. De fato ele foi, porém ele traz a luz e ele é o Cristo, aquele que vive, aquele que Deus que tem domínio sobre as nossas vidas, aquele Deus que sabe de todas as coisas. E apesar de tudo que ocorre, apesar de todas as ocasiões, nós entendemos que esse conhecimento natural que as pessoas e os homens têm não produz transformação. Porque apesar, como eu disse anteriormente, apesar de nós estudarmos, apesar de nós lermos a vida espiritual, o entendimento de quem Jesus é um relacionamento com Ele, é intimidade com Ele, é leitura da palavra. Isso tudo produz conhecimento, e conhecimento produz sabedoria e discernimento. Isso não é natural do homem, mas isso vem de Deus. A paciência, todos aqueles frutos do Espírito que está elencado ali em Gálatas capítulo 5,
a mansidão, domínio próprio, tudo isso o homem não produz. Porque na verdade o Espírito Santo ele se revela a nós. Portanto, nós somos modificados, porque ele transformou as nossas vidas. É importante nós entendermos que Jesus ele é o caminho do Pai. Ou seja, não existe outro caminho, não existe outro método que nós podemos se achegar a Deus sem se achegarmos a Jesus. E é importante nós enfatizarmos que Jesus ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. E apesar de toda essa questão, Jesus Cristo ele é o caminho a Deus. E quando nós temos esse entendimento, nós temos fé. Porque 1 João, aonde nós estamos aqui, no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Então, diante disso tudo, as pessoas conseguem compreender que Jesus ele é um amor sublime. E esse amor é, como aqui que nós lemos, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E quando a Bíblia elenca que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, fala sobre um amor de um novo nascimento, aonde as pessoas dizem: olha, eu amo a Jesus. E é como aquele episódio que é bem conhecido, Jesus dizendo a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu amo. E aí ele diz novamente: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: o Senhor sabe que eu amo. Aí ele diz novamente: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E todas as coisas o Senhor sabe e conhece. E aí todas as vezes Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor é precedido por ações. Se você ama alguém, não basta dizer te amo, não basta dizer que você ama. É necessário agir, é necessário fazer. Então, se você ama Jesus, é importante você fazer algo que prove que de fato você ama Jesus. Porque Jesus, ele é alguém que quer reinar em nosso coração. Porém, Jesus, ele não arromba porta alguma. Jesus, ele bate. E ele bate. Bate no meu coração, bate no seu coração. É necessário nós permitirmos que ele entre. Porque se de fato nós dizermos que nós amamos a Jesus, nós temos que provar tudo isso por meio das nossas ações. E diante disso tudo, o texto ainda elenca outra coisa aqui em 1 João, no capítulo 5, um pouquinho mais à frente do que nós lemos, no versículo 3, no iniciozinho, vai dizer assim: porque nisto consiste o amor a Deus. O que consiste amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. Irmão, amigo, amiga, querido, querida, é muito importante nós sabermos disso, porque não sou eu a qual estou dizendo: olha, se você ama Deus, prove. Se você ama Deus, obedeça. É a própria palavra de Deus. Ela é a palavra revelada, a qual nós temos conhecimento e nós entendemos quem é Jesus. Então, diante de tudo isso, nós temos outros textos também na palavra de Deus que fala e que elenca sobre essa obediência a Jesus. E é importante, porque Jesus ele fala: olha, obedeça, e não prova isso. É magnífico nós entendermos e sabermos a história de Jesus, por onde Jesus foi, os caminhos que Jesus traçou e trilhou, porque Jesus ele não fala nada do que ele não viveu. Jesus obedeceu. Sabe? Quando Jesus estava ali
indo diante da cruz do Calvário, ele se humilha, ele obedece um chamado de Deus e vai até uma cruz para salvar nós, pecadores, pessoas que estávamos afastados de Deus. E hoje nós conseguimos reconciliar essa nossa amizade. Porque algum intermediário, Jesus Cristo, fez para que nós, pecadores, caídos, pudéssemos ter acesso ao Pai. Porque ele se humilhou, ele se esvaziou até a morte de cruz. Ele obedeceu. Se hoje a palavra de Deus diz para nós obedecermos a Jesus, não é porque ele não nos deu exemplo, pelo contrário, sim, ele fez e ele provou que obedecer é importante para Deus. Diante disso tudo, nós lemos em um texto, a qual se encontra em Lucas, no capítulo 6, que vai dizer: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Isso é uma pergunta de Jesus aos seus discípulos. E hoje essa pergunta é para mim, é para você, é para nós. Por quê? Porque nós dizemos Senhor, o Senhor mora em meu coração, mas nós não fazemos o que Ele manda e o que Ele ordena. Isso é uma atitude, senão de um mentiroso. Porque seguir a Jesus é seguir as suas instruções. Obedecer a um pai e a mãe é nada mais, nada menos do que honrá-los. É falar, olha, eu obedeço meu pai, não é porque eu sou obrigado, mas é porque eu honro meu pai. E é muito diferente honrar do que obedecer. Então é importante nós sabermos o quanto Jesus é maravilhoso nas nossas vidas e o quanto vale a pena obedecer a Jesus. Isaías capítulo 29, versículo 13, vai dizer sobre algumas leis que são feitas pelos homens. Por muitas vezes nós vemos práticas que não estão contidas na palavra de Deus. E essas leis são elencadas e são feitas por homens. Homens que estabelecem essas leis. Porque Jesus nada mais quer do que o seu coração. E consequentemente, se ele ganhar o seu coração, ele vai ganhar o seu corpo. E por consequência, as suas vestes serão mudadas. O seu caráter será mudado. O seu semblante será transformado. Porque Jesus ganhou o seu coração. Sabe, Jesus é perdoador, Jesus ama. Algo importante para o nosso entendimento é que obedecer é submeter-se a Jesus. É ser amante dos seus mandamentos, das suas ordens, das suas obras. Porque Jesus, ele ordena que nós possamos fazer as obras dele. E diante de todas as adversidades e dificuldades que os homens têm, as pessoas têm, é importante saber que Jesus, ele traça o nosso caminho no modelo adequado a qual nós devemos seguir. A obediência é prova de amor, é prova de fidelidade a Deus. E se você faz algo, se porventura alguém faz algo, não se faça por obrigação, mas por obediência, como prova de amor a Deus. Como eu disse anteriormente, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então prova que você me ama, não apenas dizes que você me ama. É muito importante nós elencarmos tudo isso, porque a fidelidade e o amor a Deus abre portas para as bênçãos de Deus na sua vida. Abre portas de Deus para que Deus possa entrar e reinar na sua família. Mas obedecer exige fé, exige passo de fé. Porque como que você vai obedecer a alguém se você não conhece, se você de fato não vê esse alguém? Mas é importante nós termos fé, é importante crer, porque a fé, ela torna todas as coisas possíveis.
E todas as coisas a qual eu estou dizendo aqui é embasamentos bíblicos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E diante de tudo isso, livros são importantíssimos, outras referências são importantíssimas, mas o que nós precisamos de fato está aqui, a palavra de Deus. Ela é vida para as nossas vidas, é aonde nós depositamos a nossa fé e a nossa fé aumenta. E aqui eu elenco alguns sacrifícios de Jesus, porque o sacrifício de Jesus, ele foi de alguns modos específicos, para que nós possamos entender essa obediência em fé por parte dele. O sacrifício de Jesus foi pelo meio de expiação, ou seja, ele foi substituído pelos nossos pecados, ou seja, ele expiou os nossos pecados. Aqueles pecados que eram meu, seu, nossos, Jesus pagou um preço por ele substituiu na cruz do Calvário. Um outro meio do sacrifício de Jesus é que ele foi feito por propiciação. Ou seja, Deus ele estava irado com os homens pecadores. Mas ele foi até uma cruz para que por meio da propiciação, por meio da substituição, a ira de Deus pudesse ser derramado diante de Jesus para pagar o preço pela humanidade. O sacrifício de Jesus foi por meio de reconciliação. Jesus reconciliou vida de homens a Deus. Ou seja, nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus, mas ele reconciliou. Nós não podíamos se relacionar com Deus. Mas existe uma parábola, que é a parábola do filho perdido, que fala sobre isso, aonde ele estava longe do pai e ele volta para a casa do pai. Nada mais é o que Jesus fez. Filho, nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas no matadouro, mas Jesus nos trouxe vida e nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus foi uma redenção, ou seja, foi um resgate. Nós estávamos presos, mortos, com os nossos olhos tapados e vendados, mas Jesus nos trouxe luz e hoje nós podemos enxergar quem Ele é, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus para que nós pudéssemos ter acesso a Ele hoje. E mais uma vez, por meio dessa mensagem, Deus quer abrir os nossos corações e as nossas mentes. E diante disso tudo, eu acho fantástico o que Jesus ele fazia, porque ele era o mestre. Jesus ele podia todas as coisas, ele era tudo. Mas diante de tudo aquilo, existe um episódio onde os discípulos discutiam quem era Jesus. Ah, Jesus é o profeta, Jesus é Elias, Jesus é aquele que vai vir com justiça, com vingança, enfim. Os discípulos estavam discutindo quem era Jesus. E Jesus aparece diante dos discípulos e lava os pés dos discípulos, mostrando que, olha, eu sou o rei, eu posso tudo. Mas um gesto de humilhação, um gesto de obediência a Deus. Irmãos, amigo, querida, isso é fantástico. É fantástico porque Jesus não nos deixa desamparados. Ele não nos joga no nosso colo uma sobrecarga gigantesca a qual Ele não tenha passado. Pelo contrário, Jesus ele é o exemplo para as nossas vidas. Jesus ele nos chama para nós agirmos, para nós fazermos. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus ele dá uma ordem aos discípulos: agora vocês vão e vocês façam o mesmo. Ah, é fantástico, porque Jesus, como eu disse anteriormente, ele é um Deus magnífico, um Deus que faz, provou e agora ele fala: olha, eu fiz isso, consegui,
cumpri, está consumado. Agora vocês vão e façam o mesmo. Deus, ele é perdoador. E se por algum motivo nós não estamos de fato amando a Jesus, peça a Ele, peça direção a Ele. Ele quer te ajudar, Ele quer fazer mais por você, porque Jesus é assim. Ele é um Pai, aquele a qual nós temos intimidade com Ele para falarmos o que bem desejarmos. Para você ter alguns exemplos de transformações que Jesus fez na vida de algumas pessoas. Quando a gente começa a ler sobre a vida de João, João era chamado de filho do trovão. Posteriormente, ele é chamado de filho do amor. Mateus capítulo 7, versículo 24 vai dizer isso. Pedro era um camarada bruto, mas depois ele foi pregador. Ele foi um propagador da mensagem de Jesus. Paulo, um perseguidor de igreja, perseguidor de cristãos. Depois, ele passou a ser perseguido. Sabe? É fantástico, porque Jesus, ele transforma. Jesus, ele faz o que homens não fazem. E diante de todas as coisas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquela que nos dá referência sobre quem Jesus é. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha transbordado a sua vida, tenha transbordado no seu coração. E que Deus, por meio da sua oração, possa a cada dia revelar mais coisas para que você possa ser modificado a obedecer, a ter fé o suficiente de amar a Deus e amor de obediência. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.